E aí, meus amigos, esse é o Mar com 10, segunda-feira, 24 de novembro, e o vascaíno não sabe muito bem o que pensar, o que fazer. E o mais preocupante, será que dentro do Vasco a galera também está com essa sensação? Quinta derrota consecutiva, um Vasco sem ideias, um Vasco perdido em campo. Vamos falar um pouquinho desse jogo do Vasco com Bahia, Bahia 1-0, e projetar, né, para o próximo jogo, sexta-feira, Vasco Internacional, que virou uma decisão, né, e uma decisão cheia de um contexto psicológico, emocional, que a gente fica preocupado se o Vasco, se esse elenco do Vasco está preparado para essa decisão, se ele demonstra estar em sintonia com o momento que está passando o time na Série A e na tabela do Campeonato Brasileiro. Fica aqui, deixa seu joinha, seu curtida. Muito obrigado a todo mundo que cola no Ouvido Vasco. Você também pode virar membro, se inscrever no canal e, claro, quem puder, deixar aquela doação, mira a câmera aqui no QR Code pro Live Pix e faça a boa. Olha, quem não faz a boa há muito tempo é o Vasco da Gama. E, assim, é difícil projetar, porque o Vasco virou uma incógnita, né? O Vasco virou um time que é mais certo perder do que entregar qualquer coisa. E é mais louco ainda, que é o mesmo time, se a gente for pensar, que vem da sequência positiva de 4 vitórias, que vem de uma sequência de 8 jogos com 7 vitórias e uma derrota. Então, assim, inexplicável. Acho que dentro do Vasco, infelizmente, não se tem uma justificativa, mais uma vez, no, no na coletiva. Fernando Diniz me pareceu também preocupado, sabendo do que está acontecendo, mas sem meios, sem ferramentas, sem alternativas, cara. E, infelizmente, o Vasco se tornou isso, né? Um time que demonstrou segurança com a sua zaga, com o Robert Renan e Carlos Cuesta. E ontem, Robert Renan, sabe-se lá o que estava fazendo, tira o corpo da bola, não vai na bola, gol do Bahia numa bola cruzada, e o David bota tudo a perder, quando um Vasco que não era superior, em momento algum, foi superior ao Bahia ontem, mas pelo menos não estava tão entregue como no jogo do Grêmio, né? Estava mostrando um pouco mais de disposição. E o David vai lá e é expulso, e ele faz aquela entrada, e todo mundo já sabia, tem uma reação do Hugo Moura e do próprio David ali, vai ser expulso. Então, os jogadores me parecem emocionalmente, psicologicamente mal. Não acho que é por acaso, não acho que existe uma certeza, mas foi um lance que a gente toma um gol, não de uma bola parada, né, mas de um cruzamento vindo de um escanteio. O Ademir cruza para o Eric Pulga entrar nas costas do PH e do Robert Renan. E, assim, o Vasco pouco consegue oferecer. Depois tem um cruzamento na área que o PH, quando o próprio Bahia tem o seu expulso também, né? E aí o Vasco consegue chegar com cruzamento, bola aérea. O Verratti entra também, mas pouco acrescenta. Mas a gente entende ali pelo menos uma tentativa de um abafa, o PH cabeceia e a bola vai para fora. Mas olha, gente, vou dizer para vocês, eu acho que eu tô que nem o Vasco, e a impressão que me dá é que dentro ali de São Januário eles não têm a solução, não têm as medidas a serem tomadas para sanar esse problema. Que loucura o Vasco se tornou, que loucura o Vasco nessa situação, e que leva para São Januário
um clima de tensão, esse clima de guerra, que eu sei que muita gente acha que São Januário virou festa, sambarreira, pagode, a galera vai para curtir, mas eu não sei se esse clima de guerra, como a galera gosta de colocar, é o melhor também. Assim, eu sinceramente não concordo muito com o pensamento de que agora a gente vai estar preparado para o jogo, porque não vai ter sorriso na arquibancada. Eu acho que a torcida também começa a apontar o dedo para o torcedor, e discordo disso. Muita loucura, muita sensação de que o Vasco está perdido, e até a instituição também está perdida, né? E a gente meio que se torna passageiro da agonia no meio dessa postura do Vasco. Vamos ver, povo. Eu, sinceramente, assim, para o jogo da volta, Coutinho retorna. A gente não tem Titi, levou o terceiro cartão amarelo. E também o David expulso, mas Titi e David já não estavam, vamos dizer, gozando de uma boa presença da titularidade do Vasco. Agora é esperar para ver o Vasco numa postura melhor e torcer bastante para que o time reaja, né, em casa, e que a gente tenha uma vitória que dê tranquilidade para esse Vasco da Gama no resto da temporada. É a única coisa que a gente pede agora nesse momento, é essa vitóriazinha, esses 3 pontos que arranquem e tirem o Vasco dessa preocupação. Lembrando, destacando que hoje, segunda-feira, ainda temos a continuidade da rodada, da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, Mirassol e Ceará, e que a gente tem que torcer para o Mirassol. Olha que situação o Vasco, o elenco do Vasco faz com a gente, né? A gente tem que torcer para o Mirassol para deixar o Ceará ainda atrás da gente, e Internacional e Santos, que virou um jogo importantíssimo para o vascaíno, e que o Internacional, que se encontra atrás da gente com 40 pontos, no caso a gente torcer para o Internacional passaria a gente, iria para 43, e aí teria o confronto direto entre Vasco e Internacional, e o Santos seguraria lá com 37, porque se o Santos pontuar, a gente vai ter uma presença de uma Série B, de quem está caindo, com 39, que é o Bahia, né? Então a gente com 43, 42, e o Bahia, e o Vitória, desculpa, já estou confundindo a bola. O Vitória da Bahia com 39. Cara, que momento, Vasco, fazer com que a gente faça a conta nessa segunda-feira, e vai ser uma semana daquelas de merda, e sinceramente acho sim que alguém da diretoria teria que aparecer, não deixar essa carga a ocorrer apenas no Diniz, de dar uma resposta, de dar um respaldo para o trabalho dele. Estamos trabalhando, não tem racha no elenco, não tem ninguém com preguiça, mas até agora ninguém apareceu e não vai aparecer. Não é a postura dessa diretoria. Deixa Paiva sozinho, deixa Carille sozinho e deixa Diniz sozinho. Então, assim, acho que também é fácil o Vasco mudar de técnico, mas os problemas sempre permanecerem também. Vale essa ponderação. É isso, meus amigos. Muito obrigado pelo carinho. Uma boa semana para a gente. Que tenhamos juízo, paciência, parcimônia, porque sexta-feira tem Vasco Internacional na Colina, e a gente tem que torcer bastante para o Vasco dar essa girada, essa virada de chave. É isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pela moral. Tamo junto.